Bom dia, meus amores, tudo bem? Então, agora nós vamos fazer a correção, né, da atividade de português da página 20, tá? Foram apenas duas questões, né, bem simples, e agora vamos ficar atento à correção. Na primeira questão, observe a tira e responda as questões. Então, tem a tirinha aí, né, com a turma da Mônica, no qual nós temos a Magali, o Cebolinha e o Cascão plantando uma árvore, tá? Na letra A, apesar de não haver palavras, o leitor entende a informação apresentada. Que linguagem foi usada para construir essa tira? Então, nós vimos dois tipos de linguagem, né? Que foi a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Sabemos que a linguagem verbal é aquela que nós utilizamos a fala, que nós utilizamos palavras. E a linguagem não verbal é aquela que nós utilizamos apenas imagens. Nós não vamos usar nenhuma palavra, certo? Então, aí está bem claro que a linguagem utilizada foi a linguagem não verbal. Na letra B, explique o que cada personagem imaginava ao cultivar a planta. Aí você colocou lá, Magali imaginava uma macieira para poder comer as maçãs, né? Que a gente já sabe a fama da Magali. Cebolinha, a intenção dele era ter uma árvore para ele poder colocar um balançador e se balançar. O Cascão, a intenção era plantar um cacto, porque o cacto, né, ele absorve a água. E aí, ele imaginou que o cacto iria absorver a água da chuva e ele não iria correr o risco de se molhar. Na letra C, dos 3 desejos manifestados pelos balões de cada personagem, quais expressam benefícios comuns que uma árvore pode proporcionar, né? Então, é o da Magali, né, que é para poder nós usufruirmos realmente da fruta, e o do Cascão, e o do Cebolinha, né, para você poder ter uma sombrinha ou então para usar para se balançar. Mas ninguém vai plantar uma árvore pensando em absorver a água da chuva, tá? Então, dos 3 desejos manifestados, o da Magali e o do Cebolinha. Na letra D, qual dos 3 desejos gera o humor da tira, né? O desejo, logicamente, do Cascão, já que é um desejo diferente do comum. Na letra E, para compreender o humor da tira, você usou seu conhecimento sobre uma das personagens. Que conhecimento foi esse? De saber que o Cascão não gosta de água, né? De saber que o Cascão não gosta de tomar banho. Na letra F, qual é a característica mais conhecida do cacto no último quadrinho, né? Então, o cacto ele é uma planta que precisa de pouca água, que não precisa ser regada, né, com abundância. Então, não vai precisar da água da chuva, não vai precisar que chova. Na letra G, caso desconheça a característica da personagem ou do cacto, o leitor conseguirá compreender bem a tira. Por quê? Não, né? Se você não conhecer a característica do cacto, que ele tende a absorver uma grande quantidade de água e por isso ele não é necessário ser molhado com frequência como as outras plantas, então você não conseguiria entender o humor da tira, certo? Na segunda, observe estas placas. Então, nós temos as placas aí de não buzine, né? A primeira, utilizando a linguagem não verbal, porque nós temos apenas a imagem da buzina sendo cortada. E a segunda, utilizando a linguagem verbal, porque tem o nome não buzine. Na letra A, quais são as diferenças e as semelhanças entre as placas? Então, as diferenças é que um utiliza a linguagem não verbal e a outra utiliza a linguagem verbal. A semelhança é porque as duas transmitem a mesma mensagem, que é de não buzinar. Letra B. Qual das placas tem maior capacidade comunicativa? Por quê? Então, é a primeira. Muitas pessoas colocaram a segunda, né? Muitos alunos colocaram a segunda porque tem não buzine. Mas, gente, logicamente, será a primeira. Porque tem pessoas que não sabem ler, tem pessoas que não conhecem a língua portuguesa. Então, pessoas de qualquer país ou pessoa que não sabe ler, ela iria conseguir identificar a mensagem dessa placa, que seria não buzinar. Letra C.
Se a segunda placa fosse colocada em uma rua na França, ela cumpriria a função de comunicar? Não. Por quê? Porque a maioria das pessoas que moram na França não conhecem a nossa língua, né? O português. Eles estão acostumados com a língua deles, que é o francês. Na letra D, o que a resposta da pergunta acima nos revela sobre a linguagem verbal? Que a linguagem verbal ela é restrita a uma comunidade de falantes, ela não é universal. E é como eu até falei para vocês nos vídeos explicativos, quando eu estava falando sobre língua e linguagem, porque a linguagem verbal, apesar de estarmos no mesmo país, nós temos uma variação muito grande na nossa linguagem. Então, gente, é por isso que a linguagem verbal ela é restrita, tá? A uma comunidade, ela não é universal.